Nos últimos dias, estamos vendo uma certa resiliência no Bitcoin para novas quedas. E as altcoins elas estão começando a apresentar padrões bullish. Será que esse seria o momento da gente investir nas altcoins, olhar para esses ativos que se desvalorizaram bastante nos últimos dias e talvez fazer uma posição de entrada? É sobre isso que nós vamos falar na análise de hoje. Hoje, nós vamos olhar para algumas altcoins e entender como que estão as métricas desses ativos, entender qual que é a sua tendência e aonde estão as melhores oportunidades. Se é simplesmente a gente entrar nesses ativos ou continuar fora do jogo. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, quando a gente olha para a XBT, a gente viu uma formação de uma cunha descendente, ou seja, um padrão gráfico bullish. Essa cunha descendente ela foi constituída ali no 4 horas, tá? Mas a gente consegue ver que ela também respingou ali para gráficos diários. E ao longo do final de semana a gente fez um rompimento aqui dessa cunha. A gente está rompendo ela no diário e confirmando isso, por exemplo, na data de hoje. Só que a gente ainda segue em tendência de baixa, tá? A gente ainda segue abaixo da média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas, mas esse sinal aqui já começa a ser mais bullish. Inclusive, da gente ver uma cunha mais longa assim, a gente sabe que os alvos ali da extensão são alvos maiores, alvos relevantes. Mas isso daqui, o que me chama a atenção é exatamente o fato do mercado estar começando a ficar com esses sinais bullish. Veja que a partir do momento que a gente veio aqui a última vez, né, na base dessa cunha, a gente começou a reverter a tendência no curto prazo, ou seja, estamos em uma tentativa de reversão de tendência desse ativo. Bom, a gente olha para outros ativos também para entender se isso está acontecendo com outros ativos. Olha só, se a gente for olhar ali para Radial, a gente vai ver que Radial teve o mesmo padrão acontecendo também. A gente teve uma cunha descendente, a gente rompeu essa cunha na data de ontem e hoje a gente está buscando ali por uma confirmação desse rompimento. A diferença de Radial para a XBT é que ela está começando a trabalhar acima da média de 200 períodos. Isso daqui mostra um sinal mais bullish ainda. Olha só. Quando a gente analisa vários ativos, nós estamos tentando entender se o mercado ele realmente está apontando naquela direção. Porque muitas das vezes uma andorinha só ela não faz verão, então não adianta de nada que a gente tenha padrões bullish em um único ativo. Mas quando a gente começa a olhar aqui, a gente já tem dois ativos e os padrões eles estão ficando bullish sim, então a gente deve levar isso em consideração. Pode ser que sim, as altcoins elas venham a performar em breve, pode ser sim que a gente tenha alta nas altcoins em breve, a gente vai continuar essa nossa análise, mas eu quero que você entenda que os dados eles estão começando a ficar positivos para esses ativos. Se os dados estão positivos, a gente deve olhar com mais atenção para investimento nesses ativos, tá? Bom, Radial aí a gente viu que teve uma boa desvalorização, né? Essa última pernada de queda chegou a entregar 20% de desvalorização. Obviamente que a gente precisa sustentar todos esses rompimentos aqui, tá? A gente precisa que Bitcoin, até mesmo que é a nossa bússola do mercado, ele se mantenha positivo, a gente vai falar sobre Bitcoin. Mas quando a gente começa a ver outros ativos ali, por exemplo, Ether também formando uma cunha descendente, a gente ainda não teve o rompimento. Na verdade, a gente até tinha uma outra cunha aqui dentro dessa região, só que foi rompida e rejeitada 2 vezes, mas mesmo assim a gente continua formando uma nova cunha descendente. Isso daqui pode abrir margem para que a gente tenha sim multiplicação desses ativos, para que a gente tenha sim pernadas de alta. Olha só como que Ether se segura na média de 200 períodos, não quer perder essa média. Se ele fizer o rompimento dessa cunha aqui, as coisas podem ficar mais bullish para ele. Não só Ether, como a gente avalia ali XRP também. A gente via o XRP em uma longa tendência de baixa, aí a gente está falando de uma desvalorização de XRP até a sua mínima de 25%, até o presente momento a gente tem 18% de desvalorização. Essa linha de tendência de baixa aqui, ela também foi rompida na data de ontem, na verdade na data de hoje, né, na madrugada, e ela está sendo confirmada nesse momento dentro de um gráfico interdiário. Além da gente também estar rompendo a média de 200 períodos aqui, vindo também de uma tendência aqui embaixo que está sendo revertida.
Ou seja, a gente estava trabalhando com topos e fundos descendentes no ativo, até que a gente começa a trabalhar com topos e fundos ascendentes no ativo. E esses topos e fundos ascendentes, eles começam a reverter sim a nossa tendência, porque a gente está voltando acima da média de 200 períodos, acima de uma linha de tendência de baixa. Ou seja, isso daqui começa a me mostrar que o mercado ele está mais bullish, por exemplo, com as altcoins do que até mesmo com o Bitcoin. A gente vai olhar Bitcoin também e entender em qual região nós estamos. Mas o fato é que eu não posso negligenciar que as altcoins elas estão ficando mais interessantes nesse momento. Depois da gente ter tido grandes quedas, grandes correções acontecendo, agora, com todos esses padrões, as coisas elas começam a ficar mais interessantes. Minha única preocupação ainda é perante ao Bitcoin. E sim, Bitcoin acaba sendo uma bússola do mercado, então se ele não conseguir retomar a sua tendência de alta, pode ser sim que a gente tenha complicações dentro das altcoins. Mas dados é dados. O nosso jogo ele é binário, é compra ou é venda. Nesse momento eu olho para as altcoins e eu vejo que sim, a gente tem oportunidades de compra nesses ativos. A única coisa que a gente tem que fazer é saber gerenciar o risco dessas operações, tá? Também não é simplesmente comprar, acreditar que a alta vai ser infinita, porque a queda ela pode ser infinita, a gente sabe que pode reverter toda essa movimentação, rompeu, ok, mas pode ir para o outro lado, a gente sabe que existe essa probabilidade. Por isso a gente tem que ser totalmente estratégicos, tá? A única altcoin que me deixa negativo com toda essa análise é Solana, porque Solana ela vem formando uma cunha ascendente em um gráfico diário. É uma cunha que ela já é muito longa, tá? Lembrando, quanto mais tempo levar a cunha, maior também é o seu rompimento. Isso daqui me preocuparia muito, porque eu não vejo como, por exemplo, Solana ter um grande drawdown ali e XRP, Ray ou aí XBT está subindo nesse momento. Acredito que se essa correção acontecer em Solana, a gente vai estar vendo o mercado corrigindo bem, tá? O único ponto aqui positivo disso tudo é que a gente pode estender essa cunha aqui até outubro, por exemplo, porque a gente pode levar mais tempo para isso daqui romper, tá? Mas o fato é que nesse presente momento eu estou olhando para essas altcoins. Eu estou olhando para a XRP, estou olhando para Ray, estou olhando para a XBT também, porque eu tenho interesse nesses ativos nesse momento. Bom, para a gente confirmar um pouco dessa tese de que realmente há um interesse pelas altcoins, a gente pode olhar para o capital rotativo. Olha só, o capital rotativo de Ether ele está saindo, né? A gente está vendo um pouco de capital saindo de Ether desde quando o Bitcoin formou ali o seu topo. A gente vê que pouco dinheiro está entrando no Ether, na verdade, muito dinheiro está saindo. E quando a gente olha para as altcoins aqui embaixo, que é a linha roxa, a gente está se mantendo subindo. Obviamente tem dias que sai o capital, tem dias que voltam ali, mas a gente está meio que estabilizado aqui. Isso daqui é um ponto positivo, tá? Para as próprias altcoins. Ou seja, se a gente tem capital rotacionando para as altcoins e a gente começa a ver esses padrões bullish, por exemplo, nas altcoins, pode ser sim um momento desses ativos, tá? Algo que me preocupa bastante ainda é a movimentação que o ouro vem fazendo. A gente está vendo muito capital saindo ali de Ether, saindo de Bitcoin também e indo para os ativos que são lastreados em ouro, por exemplo, como Pax Gold. Essa é uma grande pernada que nós estamos tendo mais uma vez do capital rotativo em ouro. Ouro é sim um ativo que eu tenho na carteira nesse momento. Bom, entendendo isso que está acontecendo com as altcoins, a gente deve partir para entender o que está acontecendo com o Bitcoin. Olha só, uma coisa positiva e bem positiva está acontecendo no Bitcoin. A gente está começando a trabalhar com grandes suportes institucionais. Isso daqui significa que os institucionais eles estão com apetite para segurar, para impulsionar o preço do ativo, seja para eles venderem lá em cima, eu não sei qual que é o motivo, o que, que eles querem com isso daqui, só que eu sei que nesse momento eles estão suportando o mercado. Esses suportes eles começaram a aparecer ali mais levemente no dia 3 de setembro, tá? A gente está vendo o mercado lateralizando dentro dessa região, só que nesse presente momento aqui a gente tem um suporte institucional. Isso daqui pode nos dar uma segurança, uma tranquilidade no curto prazo para olhar para esses ativos como as altcoins.
Se a gente tiver uma leve pernada dentro dessas altcoins, isso já vai colocar bastante dinheiro no nosso bolso. Já dá para multiplicar o nosso capital de uma maneira bem acentuada, tá? Entendendo que o Bitcoin ele tem um suporte, obviamente a gente ainda está trabalhando abaixo da média de 200 períodos de um gráfico de 4 horas, mas a gente está começando a ter suporte institucional. Isso significa que até que esse suporte seja removido ou rompido, a gente não vai ter uma queda tão acentuada no Bitcoin. Isso poderia abrir margem para a gente ter uma movimentação dentro das altcoins. Então, eu vou olhar para esses ativos e eu tenho sim interesse em comprar esses ativos aqui. Obviamente que para as coisas ficarem totalmente bullish, né, a gente precisaria que Bitcoin ele rompesse pelo menos a média de 200 períodos em um gráfico de 4 horas, porque a gente está vendo que essa média ela está trabalhando como rejeição no Bitcoin. A gente já teve 1, 2, 3 vezes o Bitcoin rejeitando a média de 200 períodos dentro de um gráfico de 4 horas. E sempre que a gente teve essas rejeições acontecendo, as quedas elas foram intensas. A última rejeição, a gente teve uma queda intensa no momento da rejeição, mas depois estabilizou. Se Bitcoin vem acima da média de 200 períodos aqui, as coisas poderiam ficar muito mais bullish ainda para as altcoins. E o que eu estou falando com você aqui é mais sobre o curto prazo. Não é você acreditar que vai comprar XRP, ela vai fazer uma nova máxima histórica, não é comprar Ray acreditando que simplesmente vai disparar, vai subir, você vai ficar milionário. Não, nada disso. Você sabe que nesse ciclo não funciona dessa maneira. Nós estamos vivenciando um ciclo de contração monetária e não expansão monetária. Dentro do ciclo de expansão monetária, a gente fica holdando bons projetos. Mas as pessoas que holdaram bons projetos até hoje, e olha só, a gente já está mais próximo do fim do que do começo desse ciclo, elas ainda não conseguiram fazer dinheiro. Elas estão simplesmente acumulando cacarecos ali, fingindo que estão enriquecendo, mas daqui a pouco elas devolvem tudo para o mercado e no final não colocam nada no bolso. Nesse ciclo, o jogo das altcoins é bem diferente. É um jogo de comprou e vendeu. Atingiu os alvos, sai fora das operações. Teve sinais de reversão, sai fora das operações. Abriu posição em XRP, em Ray e atingiu os pontos específicos, sai fora dessas movimentações. Não fique holdando esses ativos acreditando que a alta vai ser infinita, tá? Porque no curto prazo, nós estamos bullish, mas no longo prazo, as coisas elas estão bem feias. Se a gente olhar para o sentimento do investidor, a gente está voltando dentro das regiões de fear, regiões que não são nem um pouco favoráveis para o Bitcoin. A gente precisa voltar para essa região verde aqui em cima. Ficar flertando dentro de fear aqui vai aumentando esse medo, essa incerteza das pessoas, e a gente sabe que investidores novatos vão fazer panic sell, vão entrar em fases de capitulação. Então toma muito cuidado dentro dessas regiões onde o sentimento ele é mais crítico, tá? Bom, se a gente olhar para as principais carteiras de holding, essas principais carteiras elas seguem um consenso de distribuição, ou seja, elas não estão acumulando, aumentando as suas posições. Isso daqui é bem preocupante em termos de ciclo de mercado. Médio e longo prazo, isso daqui deixa o cenário bem preocupante. Demanda pelo Bitcoin, ela está negativa aí nos últimos dias, e isso abre margem para que a gente tenha sim novas quedas, porque afinal de contas, o que rege o preço de qualquer ativo é a lei da oferta e da demanda. E a beleza da análise on-chain é a gente poder analisar essa oferta e a demanda pelo ativo também. A gente consegue entender o que as carteiras estão fazendo ali, se realmente as pessoas estão acumulando ou não, quem é que está acumulando, é o novato, é o velhaco, as pessoas que chegaram agora, quem comprou lá nos 15 mil dólares, o que está fazendo com os seus bitcoins. O bom da análise on-chain é a gente poder analisar tudo isso. E quando a gente olha para essa demanda fraca, isso daqui são regiões onde abre margem sim para que a gente reverta as nossas tendências para baixo. Saiba que um dia a primeira barra vermelha que nós tivemos aqui, ela será a barra de início de um grande bear market. Ou você pode esperar para pagar para ver se vai ser um grande bear market ou não, tomar decisões de saída quando você tiver um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, que isso vai acontecer depois da gente ter 50% de queda do seu topo histórico. Ou você pode se prevenir assim no início de que tudo isso aconteça. Eu não sei o que vem pela frente, tá? O que eu sei é que estamos com uma barra vermelha aqui na nossa frente. Significa ausência de demanda.
Isso vai fazendo com que a gente entre nas zonas de maior risco do Bitcoin, que são essas regiões vermelhas aqui. Essas regiões vermelhas são as regiões onde a gente deve tomar muito cuidado. Em alguns momentos, nada pode acontecer dentro de uma região vermelha como essa. Mas em outros momentos, pode ser o Corona Crash que vem pela nossa frente, ou pode ser o banimento da China, ou pode ser o bear market profundo que nós tivemos em 2022, em 2018. Alguma coisa pode acontecer dentro desse cenário de barras vermelhas. Ou seja, toma muito cuidado com as suas decisões dentro desse cenário. Não acredite que simplesmente comprar Bitcoin agora, começar a acumular Bitcoin agora, começar a acumular os seus bons projetos, as suas altcoins Ether, é o que vai fazer com que você realmente mude de vida. Não comece a acreditar nisso agora, porque isso é uma pura ilusão. E você acha que não é uma ilusão? Boa sorte! Holda esses projetos daqui para frente, daqui uns 2 anos, a gente vem trocar uma ideia aqui e você vai entender como foi uma cagada ter holdado os ativos nesse momento do ciclo. Aqui é um jogo completamente diferente, tá? Lembre-se, nós estamos mais próximos do fim do que do começo do ciclo. A sua grande oportunidade de enriquecer, ela vai acontecer, e reze para que um bear market aconteça. Porque se o bear market ele realmente acontecer, é onde estará a sua grande oportunidade. Oportunidade de pegar todo o seu dinheiro, liquidar tudo aquilo que você tem, até mesmo a sua sogra, para que você entre dentro de uma fase de capitulação cíclica. A última capitulação cíclica aconteceu nos 20 mil dólares do Bitcoin. Hoje, nós estamos em patamares bem maiores nesse ativo. Então entenda, a sua grande chance ela vai acontecer, mas existe um momento certo dela acontecer. Não caia nessa história que a melhor hora para comprar Bitcoin foi ontem e a segunda melhor é hoje, beleza? Lembrando, se você quiser ter acesso a todas as minhas decisões, saber quais altcoins que eu estou comprando, que eu estou vendendo, quais são os alvos, qual será a operação que eu irei abrir nos próximos dias, você pode fazer isso tudo dentro da carteira Rumo ao Milhão. Na carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, abro o meu portfólio para você, as minhas decisões, e você pode simplesmente copiar e colar os mesmos resultados que eu tenho. Além disso, se você for cliente de dentro da carteira Rumo ao Milhão, você vai ter acesso ao meu treinamento também, onde eu te explico como desvendar topos e fundos, como que eu faço para navegar dentro do mercado, principalmente quando a gente fala em termos cíclicos, entre capitulação e euforia. Vou te explicar até mesmo meu mindset, os princípios das minhas estratégias ali, como que você faz análise de price action e como que você faz análise on-chain também. Além disso, você terá acesso ao meu portfólio, onde você estará vendo eu executando as estratégias que eu te ensino, tá? Se você quiser simplesmente copiar e colar as decisões, você vai ter os mesmos resultados que eu. Para que você tenha acesso a tudo isso, basta que você entre para a carteira Rumo ao Milhão. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, é só você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão, assista esse vídeo, veja se faz sentido para você ou não a carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira. Exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo, qual que é a minha estratégia, quais são os alvos, todo o gerenciamento você vai receber na tela do seu celular. Dentro desse app que notifica na tela do seu celular, você também terá acesso ao treinamento, aonde ao longo desse processo você pode ir aprendendo e tendo os mesmos resultados que eu, enquanto você não aprende toda a técnica, tá? Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Bom, no curto prazo eu vejo que a gente pode ter sim oportunidade dentro das altcoins. Acharei interessante sim colocar capital nesses ativos nesse momento. E obviamente que quando a gente olha para o médio e longo prazo, as coisas estão bem caóticas ainda para o Bitcoin. Por conta disso, a gente não vai ficar holdando essas posições. Aqui nós estamos vestindo um chapéu de trader, tentando pegar movimentações de curto prazo, porque só assim que a gente vai conseguir sobreviver ao longo de um bear market profundo. Sempre esteja pronto para vencer um bear market profundo. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!